para mais uma aula gravada e nesse momento nós vamos focar na revisão para as nossas avaliações. Vamos iniciar? Vamos continuar o nosso estudo dos termos nominais e nessa aula nós estaremos revisando o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o vocativo aposto e o complemento nominal. Nós já estudamos esses conteúdos nas aulas anteriores, mas nesse momento nós vamos enfocar com o objetivo de fazer uma excelente prova. Então vamos lá. O que nós consideramos como adjunto adnominal? Aquele termo que acompanha ou que traz uma informação nova ao substantivo. Adjunto acompanha, adnominal nome. E o substantivo sempre vai ser associado e classificado como nome. Então a gente tem aqui o exemplo: o lindo trem azul de ferro da Ferropar sai às 11. Então nós temos que sempre separar a oração em sujeito e predicado para conseguirmos localizar todos esses termos nominais que estarão envolvidos. Nós temos como núcleo do sujeito aqui a palavra trem e o lindo azul de ferro da Ferropar. Todos esses termos são considerados como adjuntos adnominais, porque estão acompanhando o substantivo trem. O adjunto adverbial, ao contrário do adjunto adnominal, ele acompanha o verbo e ele se relaciona exatamente dando a esse verbo as características, as qualidades específicas que estão relacionadas aqui para facilitar a gente. Então, o que nós temos aqui? Olha, de intensidade, de modo, de tempo, de lugar, de negação, de dúvida, de afirmação e de instrumento. O adjunto adverbial ele funciona da mesma forma que o advérbio, dando essa característica ao verbo da oração. Então aqui nós temos os exemplos: choveu muito, ele dirige bem, choveu ontem, choveu em Toledo, o lugar, né? Não choveu, a negação, talvez chova, a dúvida, a afirmação, realmente funcionou, e escreveu a lápis. A gente precisa lembrar aqui também que a gente não pode confundir a função sintática, que é a questão da adjunto adverbial, com a classe gramatical, que é advérbio. Isso nós já vimos nas aulas anteriores. O nosso foco aqui são exatamente os termos que acompanham e a sua função dentro da oração. E o vocativo? O vocativo é bem fácil, que é exatamente a característica que nós temos quando nós vamos invocar alguém, chamar alguém, usar alguém em uma afirmativa diretamente ligada a essa pessoa. Então nós temos aqui, olha, moça, venha cá. Uma coisa que é muito importante é sempre colocar vírgula após o vocativo, certo? Então nós temos aqui o moça como vocativo, o sujeito oculto você, o predicado verbal venha cá e o cá adjunto adverbial de lugar. Então a gente percebe que nessa simples oração nós encontramos todos esses elementos e o vocativo está aparecendo aqui como uma invocação, uma chamada a quem você se dirige. E o aposto? O aposto é aquela informação que complementa a oração, ou seja, a gente tem uma explicação sobre um substantivo que sempre aparece isolado por vírgulas ou por dois pontos. É muito comum a gente sempre usar essa dica para você olhar a oração e de cara identificar o aposto. Como ele é uma informação que, ao ser retirada da oração, não vai eliminar o sentido dessa oração, então você coloca ele entre vírgulas. Ele acrescenta. Ele tem duas filhas, dois pontos, Carol e Betina. Então aqui a gente localiza o nosso vocativo, o nosso aposto, perdão. O professor licenciado em letras leciona. Se nós retirarmos aqui, ó, licenciado em letras, que aparece entre vírgulas, a frase continua fazendo sentido. O professor leciona. Cascavel, a capital do Oeste, está perigosa. Se nós retirarmos aqui os termos entre vírgula, Cascavel está perigosa, a frase continua fazendo sentido. Então, essa é a característica principal do aposto. Você acrescenta uma informação. O complemento nominal já é um outro tipo de exemplo de termos nominais que aparece relacionado ao nome, a substantivos ou adjetivos, e que ele dá a função de complementar, de dar uma informação. Ele pode aparecer
sempre associado de preposição, e quando esses substantivos perdem esse complemento, a função desse termo é justamente dar essa característica. Então, vamos ver exemplos aqui do complemento nominal. Ele ficou à disposição da justiça. Da justiça é o nosso complemento nominal, a gente localiza a preposição aqui, e uma outra dica é que disposição é um substantivo abstrato. Não tenho notícia de Joaquim. De Joaquim é o nosso complemento nominal, preposição associada ao termo notícia. Ele é favorável à democracia. Olha a crase ali indicando pra gente que tem uma preposição ali, ok? Ele tem ojeriza a jornalistas. Então, aqui, olha, mais uma vez a gente encontra aqui a preposição. E ojeriza é aquele medo, aquele pavor, quando você odeia, quando você evita alguma coisa. Ela tem nojo de baratas. Essa frase foi escrita para mim, olha. Então, de baratas é o complemento nominal da palavra nojo, que também aparece aí como substantivo abstrato. E olha a preposição dele aparecendo pra gente. E aí entramos nas vozes verbais, que também fazem parte desse nosso contexto, que a gente está estudando agente da passiva. Então, o que nós temos? A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. O que é a voz ativa? Quando o sujeito pratica a ação. O que é a voz passiva? Quando o sujeito sofre a ação. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação simultaneamente. E aí nós temos aqui os exemplos para que a gente fixe bem e consiga identificar o agente da passiva, que é aquele que pratica a ação. Então eu tenho aqui, olha, eu pinto a casa. Eu é o sujeito. Logo ele pratica a ação. O que nós temos aqui? Uma voz ativa. A casa é pintada por mim. Logo, a casa como sujeito, sofrendo a ação, por mim, é o agente da passiva. Ok? Exatamente a identificação aqui pra gente. E aqui, meus queridos alunos, nós terminamos a nossa aula, a nossa revisão, e eu tenho certeza que vocês farão uma excelente prova.